Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema em que a gente dá continuidade à nossa conversa sobre os primeiros habitantes da Terra. Só que no caso, a gente agora vai estar falando sobre os primeiros habitantes da América, né? Os primeiros homens que chegaram ao continente americano. E como a gente já conversou sobre o outro capítulo, esses homens então eles vão vir da África, né? Eles vão ser nativos da África e eles vão se espalhar por todo o mundo. Então a gente tem duas hipóteses para poder apresentar, para poder explicar sobre como esses homens chegaram até a América. Mas antes de a gente falar dessas hipóteses, eu queria afirmar, né, falar de algumas coisinhas para vocês. Então, para reforçar, a maioria dos estudiosos, eles afirmam, eles acreditam que a origem do ser humano é o continente africano, tá? Porque eles vão se basear nas descobertas de dois cientistas norte-americanos, que foram o Donald Johnson e Tom Green. Esses dois cientistas, eles em 1974, eles estavam, enfim, nos seus estudos, né, nas suas pesquisas, no seu trabalho, eles descobriram um dos mais antigos esqueletos já conhecidos do ser humano. Esse fóssil era de um indivíduo do sexo feminino, ou seja, era uma mulher e que viveu no mundo há mais de 3 milhões de anos. Então, uma coisa, né, curiosa desse dia é que depois que eles encontraram esse esqueleto, eles então resolveram fazer uma festa no acampamento em que eles estavam. E uma das músicas que mais tocou nessa noite, né, nessa comemoração deles, foi Lucy in the Sky with Diamonds, que é uma das músicas mais conhecidas dos Beatles. Acredito que você já tenha ouvido falar dessa banda chamada Beatles, né, que vieram de Liverpool, da Inglaterra, e ficaram conhecidas, né, a banda, né, os meninos ficaram conhecidos mundialmente. Então, como essa música tocou, né, várias vezes durante esse acampamento de comemoração, e já que o esqueleto que eles tinham encontrado era de uma mulher, eles então resolveram dar o nome de Lucy por conta da música. Então, a partir da África, né, saindo então da África, os primeiros humanos eles vão se espalhar por todo o mundo, né, até chegar à América. Bom, eles passam pela Europa, passam pela Ásia, até chegar aqui ao nosso continente. Isso aí, obviamente, foi um processo que demorou muito tempo. Imagine só, naquela época você não tinha ônibus, metrô, avião, trem, barca, BRT, VLT, nada disso. Como eu já falei da outra vez, era tudo viação canela. Vamos ver também daqui a pouco se foi caminhando que eles chegaram até então à América, tá? Então, a gente vai agora saber como é que ocorreu então esse povoamento, né, do continente americano, porque na verdade essa é uma das questões que mais instigam, né, um grande desafio da arqueologia, é explicar, né, bonitinho como que o povoamento na América surgiu, como que aconteceu. E aí a gente tem então as duas hipóteses que eu falei para vocês, para poder afirmar, para poder apresentar para a gente como é que isso tudo aconteceu. Então vamos lá. Na primeira hipótese, ela diz o seguinte, que esse homem, né, os homens então, eles chegaram à América por terra, tá? E o que eles fizeram? Eles atravessaram o Estreito de Bering, que é uma região que fica entre a Sibéria, que fica na Rússia, e o Alasca, nos Estados Unidos. Então essa travessia, ela ocorreu em uma das vezes em que o nível do mar baixou. Então isso possibilitou que ele pudesse caminhar por essa região. E aí, consequentemente também, isso acabou formando um caminho de terra e de gelo que ligava a América e a Ásia, isso pelo norte, tá? Pelo norte. Essa é a primeira hipótese. Já a segunda hipótese, ela vai defender, ela vai afirmar o seguinte, que esse homem já vai chegar à América através do mar, tá? Então eles vão vir, no caso da Oceania, né, da Oceania para cá. E aí depois de atravessar o Oceano Pacífico navegando, né, de ilha em ilha, em pequenas embarcações, eles então chegaram às costas, né, marítimas do continente americano. A gente também tem uma outra possibilidade sobre esse assunto,
é de que parte deles veio a pé, né, a versão canela, como eu falo para vocês, pelo Estreito de Bering, e a outra parte veio então navegando pelo Pacífico. Então a gente tem aí, né, essas teorias, essas duas hipóteses que explicam como que o ser humano chegou até aqui, a América. Bom, mais uma coisa que também eu quero enfatizar para vocês. Os cientistas, eles acreditam, eles concordam quanto à origem africana do Homo sapiens, no caso a nossa espécie, né? Mas o caminho percorrido por ele para chegar até a América e a data em que isso aconteceu, em que isso ocorreu, continua provocando grandes assim debates, né? Isso é uma coisa que sabe lá quando que isso vai então ser confirmado, que isso vai parar de ser discutido. Quando eu digo ser discutido, não é discussão, de briga não, tá, gente? Quando eu falo discutido, é a questão de que vão continuar pesquisando, conversando, dialogando, pensando como chegar em um denominador comum, né? Como chegar em um resultado final, uma decisão única, tá? O fenômeno climático que explica a primeira hipótese é o fenômeno da glaciação, tá? Aquela coisa que eu falei, então o nível do mar vai baixar, vai formar aquele caminho de gelo, de terra, e aí vai possibilitar, né, essa ligação entre América e Ásia para que ele chegue até aqui, tá? Pelo norte. Bom, e aí tem uma outra questão. A última glaciação que aconteceu no mundo foi entre 25.000 e 9.500 anos antes de Cristo. Então, ó, tem tempo isso, tem muito tempo mesmo, tá, gente? Bom, então com essas duas hipóteses aí que explicam pra gente, né? Agora cabe a você saber em qual você vai acreditar, decidir qual você vai acreditar, né? Então, de acordo com essas duas hipóteses, temos duas possibilidades de como que o homem chegou à América, certo? Bom, e aí, a gente também vai ter pesquisas que vão afirmar, que vão confirmar pra gente que aqui na América a gente também teve uma presença humana, né? Descoberta então sobre a presença humana no continente americano. Em 1999, então já há 21 anos atrás, né, olha como é que o tempo passa rápido, um arqueólogo brasileiro chamado Walter Neves, ele vai revelar ao mundo o fóssil da espécie mais antiga de todo o continente americano. Tratava-se de uma mulher, tá? Também, como a Lucy, né? Eu acabei de falar para vocês, tratava-se também de uma mulher que viveu há mais ou menos um pouco mais de 11.500 anos atrás, tá? Bom, esses arqueólogos então vão batizá-la de Luzia, que foi uma maneira de homenagear a Lucy, que foi encontrada pelos arqueólogos Donald Johnson, né? E Tom Griggs, não me faz a memória agora. Bom, esse arqueólogo Walter Neves, né, que vai falar, que vai demonstrar pra gente, que vai trazer a Luzia, ele afirma o seguinte: na verdade, esses fósseis da Luzia, eles foram encontrados em 1975, não em 99. Então, professora, como você acabou de falar em 99, mas como é que o cara tá falando em 75? Bom, calma aí, gente, calma. A questão é a seguinte: nessa época estava tendo aqui no Brasil, em 75, uma missão franco-brasileira, ou seja, de franceses e brasileiros pesquisando, enfim, arqueólogos, cientistas, pesquisadores, coordenando então essa pesquisa, só que eles estavam sendo chefiados, liderados por uma arqueóloga francesa chamada Annette Lemming. E aí ela encontrou, juntamente com a sua equipe, os fósseis da Luzia. Porém, ela faleceu precocemente e não teve tempo de divulgar esse descoberto, né, essa façanha do trabalho dela juntamente com a sua equipe, né, com a galera que colaborou. E aí, então, nessa época, em 99, o Walter ele vai retomar essa pesquisa da Annette e aí, então, ele vai afirmar e divulgar esse grande feito que ela encontrou junto com a equipe que trabalhava com ela. Os cientistas ingleses eles vão reconstituir a fisionomia da Luzia e eles vão perceber que ela tinha feições, né, as feições do rosto dela se assemelhavam a dos nativos da África, olha só, e também da Austrália, olha só, tá? Cientistas ingleses eles vão então
reconstituir a fisionomia da Luzia, né, com os fósseis dela, e eles vão então descobrir, vão perceber que ela tinha feições de povos nativos da África e da Austrália, tá? Então, assim, olhos arredondados, um nariz largo, os lábios bem volumosos. E, assim, o fóssil da Luzia, ele estava no museu lá da Quinta da Boa Vista, né? Mas, graças a Deus, que bom, né? Que até ano passado, se não me falha a memória, que saiu essa notícia, que eles conseguiram, né, restaurar, conseguiram salvar a Luzia. Então, eu já tive a oportunidade de ir lá várias vezes. Não sei se você que está me assistindo, se também teve a oportunidade de ir. E tinha um acervo maravilhoso. Maravilhoso naquele museu. Incrível, maravilhoso. E uma pena o que aconteceu. Mas fico muito aliviada, muito feliz de que algumas coisas foram salvas, preservadas, para que possa, daqui a algum tempo, quando o museu retornar às suas atividades, a gente possa admirar novamente. Bom, então vamos continuar. Então o Walter Neves, né, esse arqueólogo que vai então trazer, vai confirmar a Luzia pra gente, ele, com base em materiais que foram encontrados em uma cidadezinha chamada Lagoa Santa, lá em Minas Gerais, tá? Ele também vai descobrir características do povo da Luzia que até então, assim, para ele era uma coisa, né? Por exemplo, ele então vai descobrir essas características, na verdade, né? Ele vai confirmar aquilo que eu falei agora há pouco. Essas características dos povos, tanto da África quanto da Austrália. Então, ele vai afirmar aquilo que os cientistas ingleses, os pesquisadores ingleses, então, haviam detectado, né? Haviam confirmado. E aí, essas feições, na verdade, são as feições que vão ser bem características dos nossos indígenas, né? A gente fala dos indígenas atuais, né? Até assim, também tinha uma questão assim asiática, né? Então, por isso que vocês podem ver que os nossos indígenas, né, pegando exemplo, eles têm, né, um olhinho um pouco puxadinho, aquele cabelo bonito, preto, maravilhoso, né, pesado, um sonho. Então, são as características que se assemelham com os povos de origem asiática, tá? Bom, esse crânio da Luzia, ele foi encontrado em um sítio chamado Lapa Vermelha, Lapa Vermelha 4, em Lagoa Santa, Minas Gerais, tá? Segundo Walter Neves, né, essa descoberta foi da arqueóloga Annette Lemming, mas como eu falei, né, para vocês, infelizmente, como ela faleceu precocemente, então não teve a oportunidade de divulgar o seu trabalho, a sua descoberta. Então, que bom que ele retomou a pesquisa dela, né, para poder falar sobre esse achado extraordinário, maravilhoso que foi a Luzia, né? A descoberta de um dos primeiros habitantes da América, ok? E aqui no Brasil, tá? E essa descoberta do crânio da Luzia foi, assim, uma revelação que surpreendeu a comunidade científica internacional. Tá? Não foi uma coisa assim, só uma exclusividade, uma surpresa só para o Brasil, não. Foi uma surpresa no ramo internacional. Então, para vocês verem que nós também temos pesquisadores, uma galera aí que gosta, que faz um trabalho bem feito, que pesquisa com carinho, com dedicação, né? Eles estão sempre dispostos a encontrar coisas que vão enriquecer a nossa cultura, a nossa vida, a nossa história. Porque isso faz parte da nossa história, sim, certo?